Bom dia para todo mundo. Hoje é dia 20/7, estamos aí com um pouquinho mais de 20 participantes, né? Tá chegando mais gente aqui que eu estou adicionando também. Oitavo ano, é o seguinte, eu queria comentar algumas coisinhas com vocês antes da gente iniciar a aula de hoje. Então, até para quem não está online aqui, pelo menos se conseguir assistir o vídeo depois, é importante. A nossa prova, a nossa semana de prova é semana que vem. E aí, a gente tem essa semana aí para estudar e tem o dia da prova também, que a prova vai poder ser feita em 24 horas. A gente vai deixar disponível terça-feira inteira, né? A parte de matemática eu vou deixar disponível terça-feira inteira para vocês fazerem essa prova. Eu sei que é difícil fazer prova online, eu sei que às vezes, por exemplo, você está fazendo, surge alguma dúvida, e aí eu sei que vocês querem ser o mais honesto quanto possível e não tentar colar, né? Não tentar ficar pesquisando as perguntas na internet, porque aí fica muito fácil. Então, pensando nisso, eu tentei facilitar para vocês, aqui eu vou tentar facilitar para vocês um pouco esse processo. Como? Eu vou fazer uma prova de múltipla escolha, no máximo 1 ou 2 exercícios aí dissertativo, tá? E eu já vou colocar a nota para sair também a resposta, depois para sair depois a alternativa correta, né? Depois que vocês acabarem de fazer, assim, no dia seguinte, eu acho que eu vou colocar isso. Por quê? Porque senão vai uma pessoa lá, faz, já vê as alternativas corretas e passa para todo mundo. Outra coisa, a gente vai ficar disponível, né? Os professores vão ficar disponíveis para vocês no dia da prova. Então, se vocês tiverem dúvida em relação a alguma questão, ou dúvida em relação a como foi escrito determinada questão, vocês podem perguntar. A gente está tentando montar um horário, porque, por exemplo, como a minha prova é na terça-feira, vocês não vão ter aula de matemática a semana inteira. Só vão ter a minha prova na terça-feira. E aí, como todas as turmas têm a mesma prova de matemática na terça-feira, né, tem o oitavo, o nono, o sexto e o sétimo, todos eles vão ter na mesma terça-feira a prova, a gente vai poder fazer o seguinte: tipo, num horário eu tiro dúvida só do sexto, no outro só do sétimo, depois só do oitavo e depois só do nono. Aí, fora esse horário, que é a hora que eu vou estar disponível para tirar as dúvidas ali em relação àquelas questões, né, dar uma revisão também, eu vou sair, né, para poder dar aula online também, dar aula online, não, tirar dúvida online para outras turmas. Mas, assim, eu vou deixar disponível para vocês perguntar alguma coisa para mim no WhatsApp, se não for possível entrar nesse horário. Então, se vocês não conseguirem entrar nesse horário, que a gente vai mandar já essa semana, qualquer coisa eu até comento com vocês no próximo vídeo dessa semana, não tem problema não. Aí você fala assim: professor, nesse horário que você vai estar disponível, eu não vou conseguir por tal motivo. Posso tirar as dúvidas com você no WhatsApp? Aí eu vejo um horário lá, você pode mandar sim, não tem problema. Tá, vou tentar facilitar ao máximo para vocês conseguirem fazer uma prova bem tranquila. Sei que não é fácil fazer prova nessa situação. Enfim, outra coisa que eu queria comentar, os conteúdos da prova. A gente tinha começado a falar de monômios, que era aquele capítulo anterior, né, divisão de polinômios também, a gente falou, multiplicação. Então, o que eu vou cobrar de vocês é o capítulo anterior, principalmente ele, porque é o que mais a gente estudou nessa quarentena, que é o capítulo 4, cálculo algébrico, e aí começa lá as partes da adição de monômios, na parte do 145, né, subtração de monômios. Então, fica todo esse capítulo aí para a prova, basicamente. E no capítulo 5, a única coisa que eu vou cobrar de vocês, já que a gente está iniciando desde semana passada, começou a iniciar, né, e vai essa semana ainda, eu vou cobrar de vocês exercícios de, por exemplo, você resolver um produto notável e escrever, por exemplo, ele numa forma de área, de figura. A gente vai fazer um exercício bem parecido hoje com ele, tá bom? Então, eu vou corrigir aqui os exercícios da página, o exercício da página 202, que era o exercício 8. Eu não vou avançar muito essa semana com a apostila, eu vou até, acho que a página 207, se eu não me engano, não vai muito mais que isso, ou 208. E a gente encerra o conteúdo da prova até ali. Aí eu vou tirar 10 questões alternativas dali,
uma ou outra dissertativa, talvez, mas essas dissertativas talvez sejam as que vocês vão ter que fazer o desenho, alguma coisa assim. E aí eu vejo se vocês me enviam em forma de imagem ou se dá para fazer lá mesmo no próprio formulário. Então, hoje à tarde eu vou tentar fazer essas provas e aí eu vou ficar testando aqui com a minha esposa para ver se dá certinho para fazer tal pergunta, se não dá. Então, eu vou testar bastante antes para ter o menos de dúvidas possíveis de vocês. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Ó. Se vocês tiverem alguma pergunta também em relação à prova, aí, tá com dúvida em relação ao que vai acontecer semana que vem, pode perguntar. Se eu souber, eu respondo. Mas, demais, é isso aqui que a gente vai fazer hoje, né? O exercício 8 da página 202. Que dia que é a prova? Se eu não me engano, Léo, vai ser na terça, semana inteira, né? Só que na terça-feira é a de matemática e geografia, dia 28. Tá bom? Aí tem vários. Quais capítulos? São o capítulo 4 e 5. Só que o capítulo 5 vai até a página 208. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Ó. Na página, então, 202, vou colocar aqui para vocês, página 202, a gente tem esse exercício 8 aí. Eu já tinha corrigido o exercício 5, 6 e 7. Fala, Fê. Felipe, você quer perguntar alguma coisa aí? Os capítulos são capítulo 4 e 5, até a página 208. E aí o exercício 8 fala assim, ó, substitua a letra alfa, acho que vocês lembram dessa letrinha aqui, ó, alfa, pelo termo que falta, de modo a completar cada um dos produtos notáveis a seguir. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Vocês estão muito quietinhos, não estou conseguindo... Sim, dá para ouvir. Ah, tá. Não tenho certeza se vocês estão aí realmente. Enfim, obrigado pela participação. A gente vai ter que colocar um número ou um monômio no lugar dessa letrinha alfa aqui, de modo a tornar esse produto notável, né, igual a isso. Então, basicamente, se você fosse fazer a distribuição, né, se você fosse resolver esse produto notável, ele ia ficar assim, ó. O que é 2a mais alfa ao quadrado? É 2a mais... Como que eu vou fazer este alfa? Vou dar um espaço aí e depois eu desenho. 2a mais alfa. Ô, professor, eu não consegui fazer isso. Não entendeu muito bem como faz isso? Não. Tá, vou tentar explicar aqui para ver se clareia um pouquinho a sua mente. Ó. Ô, professor, Oi? não era para ser 2B? Obrigado. Coloquei 2a. Estou dormindo ainda. 2b mais 2alfa vezes 2b mais 2a. Vou só dar um espaço mais. Desenhar o alfa aqui para ficar mais fácil. Ó, o exercício, ele quer que a gente descubra qual é o valor de alfa, né? Qual é o valor que eu coloco no lugar desse alfa para resultar nesse polinômio aqui. Porque o que é 2b mais alfa ao quadrado? É 2b mais alfa vezes 2b mais alfa. Isso você pode fazer pelaquela regrinha lá, que é a regrinha prática, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou você pode também colocar aqui entre parênteses e fazer a propriedade distributiva, que é basicamente você multiplicar termo a termo. Então, você faz 2b vezes 2b, depois você faz 2b vezes alfa, aí você faz alfa vezes 2b e alfa vezes alfa. Quando eu explico lá no vídeo para vocês que esse último termo aqui, ó, é o alfa ao quadrado, é justamente porque no final você vai fazer alfa vezes alfa. Mas tem várias possibilidades de você descobrir quem é o alfa. Tem várias. Você pode descobrir pelo termo central, você pode descobrir por esse termo final, né? Então, você tem essas duas possibilidades e, além disso, quando você desenvolve, você pode também agrupar
e tentar relacionar também esses dois termos ao mesmo tempo. Traduzindo o que eu estou falando. Na hora que você faz essa propriedade distributiva, olha como fica o resultado. Ó. 2b vezes 2b dá quanto 2b vezes 2b? É 2 vezes 2, que é 4, não é mesmo? B vezes b, que é b ao quadrado. Esse termo aqui você já não tem na primeira parte ali do seu polinômio? Olha lá, ó, 2b vezes 2b, 4b ao quadrado. E está aqui, ó, 4b ao quadrado. Essa primeira multiplicaçãozinha aqui. Agora, os outros termos, aqui esse 4bc e o 4c ao quadrado, vão vir do resultado da multiplicação de 2b por alfa e de alfa por alfa. Então, repara, ó, se eu fizer 2b vezes alfa, isso daqui vai dar 2b alfa. Né? Então, até desenhar o alfa aqui agora. Isso vai dar 2b vezes alfa, 2b alfa. E se eu fizer alfa vezes 2b, vai dar esse mesmo termo novamente. Então, vai ficar mais... Pode falar. Nossa, eu entrei pelo celular, mas não deu certo. Nossa, o áudio não estava funcionando. Tive que ligar o notebook, fazer tudo coisa e entrar aqui. Ah, então pelo menos agora deu certo, né, bem? Ó, e alfa vezes 2b dá 2b alfa de novo. E o último termo, ó, alfa vezes alfa, é a mesma coisa que alfa ao quadrado, não é mesmo? Então você tem aqui, ó, um alfa ao quadrado. Agora, ó, reparem na semelhança que existe desses termos que eu acabei de desenvolver com os termos da resposta. Olha só, 4b ao quadrado eu tenho aqui na minha resposta. Esses dois termos aqui centrais, se eu juntar eles, dá 4b alfa. Né? E aqui a minha resposta central, ó, é 8bc. Como eu quero descobrir o valor numérico ou monômio que é o alfa, eu tenho que descobrir qual é o número ou qual é o monômio que eu coloco aqui no lugar do alfa que vai resultar em 8bc na hora que eu juntar esses dois. Ou também, se ficar difícil para vocês pensarem desse método, vocês podem olhar aqui para o final, ó, alfa ao quadrado tem que dar 4c ao quadrado. E aqui você consegue descobrir de um jeito mais fácil, né? Por exemplo, ó, se você relacionar só esses dois últimos, já que eles são iguais, alfa ao quadrado tem que dar 4c ao quadrado. Bom, então a pergunta que eu faço é, qual é o monômio que quando a gente eleva ao quadrado, resulta em 4c ao quadrado? Qual é esse monômio? Se você descobrir qual é o monômio que quando você faz ele vezes ele mesmo dá 4c ao quadrado, você descobre quem é o alfa. Que é exatamente isso, ó. Alfa ao quadrado dá 4c ao quadrado. Você pode tentar reparar termo a termo. Ó. Que número vezes ele mesmo dá 4? É o 2, não é? O pessoal no chat já está acertando. 2 vezes 2 não é 4? 2 ao quadrado não é 4? Então, você já sabe que o alfa tem o número 2. Só que ali eu não tenho só o número 4, né? Eu tenho c ao quadrado. E que letra vezes ela mesma dá c ao quadrado? Pô, muito fácil, né? É o c. Eu sei que 2c vezes 2c é igual a 4c ao quadrado. E isso daqui é justamente elevar ao quadrado, né? Se eu sei que 2c ao quadrado é igual a 4c ao quadrado, logo, alfa é 2c. Então, lá no vídeo, toda aquela explicação que eu dei era só para vocês relacionarem mesmo esse termo com esse, né? Da mesma forma que aqui na letra C, também teremos, ó, o último termo aqui é o alfa, tá ao quadrado, então esse último termo vai ser a relação equivalente do alfa. Na letra B, a gente tem um processo um pouquinho diferente.
Na letra B, a gente tem o alfa como primeiro termo. E quando a gente vai fazer esse produto notável, o alfa vai resultar nesse primeiro termo aqui, ó. Então, a letra B ela é até mais fácil do que a letra A e C. Espero que vocês tenham entendido essa parte, ó. Vamos tentar fazer a letra B aqui agora. Letra B. Você tem alfa mais 1s sobre 3, né? Ou 1/3 de s, ao quadrado. Ou seja, você vai ter que fazer alfa e s, mais s sobre 3 vezes alfa mais s sobre 3. Quando você faz alfa vezes alfa, vai resultar em 4. E aí, qual é o número ou monômio que quando você faz ele vezes ele mesmo, dá 4? Poxa, a gente acabou de fazer ali na letra A, né? Muito fácil. Alfa será igual a 2, então, aqui, né? Se alfa for igual a 2, 2 ao quadrado dá 4. Então, tranquilinho aqui, já respondi a letra B, sem problema nenhum. Então, para a letra B, a resposta seria essa. Tem, Jonas, tem como fazer sim uma conta. A conta seria a raiz quadrada, né? A gente está fazendo a intuição de raiz quadrada, porque o que é a operação inversa da potenciação? É a raiz. Aqui a gente está tirando a raiz quadrada de 4, que é 2, e a raiz quadrada de c ao quadrado, que é o próprio c. Aqui a gente está tirando a raiz quadrada de 4, que é o 2. Como que divide os expoentes? Como assim, Ju? Como assim dividir os expoentes? Os expoentes, a parte de cima, você está dizendo? Porque as... Ah, tá. Entendi. Na letra C, né? Eu vou limpar aqui a tela para a gente poder fazer a letra C de forma mais clara. Então, ó. Estou limpando aqui rapidinho. Vamos lá. A letra C, a gente tem esse primeiro termo, mais alfa, resultando nesse polinômio aqui, ó. Ok. O primeiro termo, quando a gente eleva ao quadrado, ele resulta nesse. Tá aqui, ó. Realmente, b ao quadrado c, quando eu elevo ao quadrado, eu faço b ao quadrado c vezes b ao quadrado c, é b ao quadrado vezes b ao quadrado, então b é a quarta, somos expoentes, né, na multiplicação, e c vezes c, c ao quadrado, somos expoentes, tá aqui. O termo central aqui é realmente o termo mais difícil para eu tentar encontrar o alfa. Professor, Pois não. na multiplicação soma o expoente ou multiplica? Somos... O expoente não, o expoente. Isso, somos expoentes. Quando você faz, por exemplo, a ao quadrado vezes a ao quadrado, isso daqui é a quarta. Não vou conseguir colocar o 4 aqui, mas enfim, seria isso. Você soma os expoentes. Até se você tiver expoentes diferentes, né? A ao cubo vezes a ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que a quinta. Você soma os expoentes. Na divisão, você subtrai os expoentes. E na potência de uma potência, você multiplica os expoentes. Tá joia? Então, por exemplo, quando você tem isso daqui, ó, a ao quadrado elevado ao cubo, isso é igual a elevado a 6. E por que é a elevado a 6? Porque quem que é a ao quadrado elevado ao cubo? É 3 vezes, né, esse monômio a ao quadrado. Então, é a ao quadrado vezes a ao quadrado vezes a ao quadrado. Repara que aqui, ó, aqui você vai ter exatamente a propriedade de adição, né? Quando você multiplica os expoentes, perdão, a mesma base, você soma os expoentes. Aí você soma 2 mais 2 mais 2, dá 6, né? Então, fica a elevado a 6. Por isso, então, basicamente, a gente tem a operação de vezes e de dividido. Na multiplicação, a gente soma os expoentes, mas tem que ser a mesma base. E na divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, aqui, ó, quando a gente tem esse alfa
e a gente sabe que o último termo aqui é o alfa ao quadrado, a gente tem que pensar quem é o monômio, né, que quando eu elevo ao quadrado, resulta nisso daqui, ó, resulta no c ao quadrado sobre 25. E aí, o que você tem que pensar? Bom, se você elevou ao quadrado esse monômio e ele resultou em c ao quadrado sobre 25, você tem que voltar ele, né? Então, você tem que pensar, já que é uma fração, qual é o monômio que quando eu elevo ao quadrado dá c ao quadrado? E qual é o monômio, o número, né, que quando eu elevo ao quadrado dá 25? Essa daqui também é fácil, né? A relação de equivalência que existe desses dois caras aqui é essa, ó. A resposta aqui tem que ser c, né? Porque c vezes c dá c ao quadrado sobre 5. Se o alfa ele for c sobre 5, né? Ou 1/5 de c, quando você elevar ele ao quadrado, vai ficar c sobre 5 vezes c sobre 5. Aí c vezes c dá c ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Então, aqui na hora de você tentar descobrir o alfa, você poderia fazer desse jeito. O Jonathan tinha feito uma pergunta, professor, mas se for, né, uma expressão mais difícil, né, se eu não conseguir, por exemplo, enxergar essa relação de A ao quadrado, aí seria interessante você resolver os parênteses, né, abrir numa multiplicação e verificar termo a termo. Mas é bem difícil disso acontecer, né, porque como você tem a soma de dois termos ao quadrado, vocês separaram que no final a gente sempre está obtendo 3 termos, né? A gente sempre está obtendo, ó, 3 monômios. Por isso que a gente fala trinômio do quadrado perfeito. Beleza? Não é mais fácil fazer a raiz do último? Sim, Ju. É mais fácil fazer a raiz do último. Né? Ou do primeiro, depende de onde tiver o alfa. Mas é isso aí mesmo, que é a operação inversa da potenciação. Ok? Agora, pessoal, ó, a gente vai fazer um exercício que eu queria fazer com vocês online, e ele está lá na Saber em Ação. Eu vou colocar aqui a página para vocês. Ó. É muito confuso, Ana, você achou? Não, depois você vai se acostumando com os polinômios, você vai achando até mais simples. Na página 231, deixa eu colocar aqui para vocês o exercício. Eu sei que faltam uns 10 minutinhos, mas eu já vou deixar ele salvo aqui, ó. Abram lá na página 231, exercício 2. Vou pegar aqui para a gente poder colar essa imagem. Deixa eu ver aqui. Pronto. Esse exercício aqui, ó. Vou colocar a página aqui de novo. Página 231. Professor, Oi. quando, tipo assim, eu faço 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, só soma os números? 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado? Isso aqui que eu estou colocando aqui na lousa? Isso. Oh, peraí, só deixa eu colocar do jeito correto, porque, né? É 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Isso aqui. Então, você só vai somar os números e manter a letra. Aqui você está somando 2x ao quadrado com 2x ao quadrado. Então, o resultado disso daqui é a mesma coisa que eu somar 2 mais 2, 4, mas eu tenho 4x ao quadrado aqui. E se eu fosse fazer a multiplicação, esse 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado, isso é igual a 2 vezes 2, 4, e x elevado a 4 também. Porque eu vou ter que somar os expoentes, né? Então, essa é a diferença dos dois. Quando eu somo, eu mantenho a mesma letra, né? A mesma variável. É como se eu não soubesse quanto que é x ao quadrado, mas eu sei que eu vou ter 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, então eu tenho 4 valores desse desconhecido. Tenho 4x ao quadrado. E quando eu faço a multiplicação, aí eu tenho que também reparar que se tem a mesma base, eu somo os expoentes
né, pela propriedade da potenciação, e isso dá um expoente a 4 também, elevado a 4 potência. Beleza? Então é isso aí. Aqui, ó, pessoal. Esses Professor, pode não falar. apaga não, eu estava copiando. Eu volto, não tem problema. Pronto. Pessoal, esse exercício Essa aí 2... é a Augusto? Não é não. Isso daqui é uma dúvida que você estava tirando aqui. Isso daqui é uma observação só. Esse exercício 2, da página 231, ele é bem interessante, pode ser que ele apareça na provinha de vocês também de semana que vem. Então, vamos prestar atenção aí nele, para vocês verem como ele é simples. E ele também entra na ideia que a gente estava vendo também de alguns terrenos, tá? Aquele exercício da vovó Vitalina. A gente vai rever esse exercício mais para frente, na página 204. A gente vai ter aula disso ainda essa semana, mas a gente já consegue resolver eles já, porque já fizemos a página 201 e da 199 a 201. Vocês vão reparar, hein, no quão é semelhante com aqueles exercícios lá. Talvez clareie um pouquinho mais a mente de vocês. Ó, como falta aí 6 minutinhos, eu vou tentar explicar aqui a primeira letra, a letra A, e aí a gente tenta fazer as outras quando voltar. Então, ó, ele pede assim, no exercício 2 da página 231, faça a representação geométrica de cada um dos itens abaixo. A representação geométrica é a representação em forma de desenho, né, de um desenho geométrico. Do que significa você ter um x mais 5 ao quadrado? Basicamente, é isso daqui, ó. Quando você tem um monômio, ou a soma de monômios ao quadrado, a gente pode representar isso como se fosse um quadrado, né? Vocês já viram a figura, um quadrado, com certeza, e já viram que ela tem dois lados iguais. Ela tem esse lado igual a esse. Na aula anterior, na aula de quinta-feira, que a gente teve online, a gente estava comentando também lá sobre a página 199, e aí tinha um exercício lá que vocês mesmos disseram que poderia juntar, por exemplo, os dois lados, né, que era a soma e daria para juntar e transformar numa letra só. Acho que a Juliana também tinha comentado isso, né? Para eu calcular a área, por exemplo, eu poderia somar também os dois lados e calcular a área desse cara aí ao quadrado. Aqui, esse x mais 5 ao quadrado, a gente pode representar dessa forma aqui, ó. Vou apresentar para vocês. Ele pode ser um quadrado de lado x mais 5. E repare que na hora que você faz isso, um quadrado de lado x mais 5, respondendo aqui a letra A, tá? Um quadrado de lado x mais 5, você está falando que você tem duas figuras aqui dentro, ó. Uma figura pode ser essa daqui, ó. Vou tentar desenhar com um quadrado bem feito. Para desenhar um quadrado, eu vou ter que desenhar primeiro uma reta. Só um minuto. Beleza. Eu posso tentar desenhar um quadrado aqui. Tentar desenhar um quadrado aqui assim. E aí, eu posso ter um outro quadrado aqui também, ó. Vocês lembram dessa figura aqui, que parecia muito com aquela do terreno, da página 199? E quando eu tenho esse lado aqui, x mais 5, é como se eu tivesse essa expressão aqui, ó. Ao apagar esse Augusto, não tá dando para te escutar. Não tá dando para me escutar? Como assim? Tá. Eu tô escutando. Tá dando sim. Eu também tô escutando normal. Não sei se meu fone ou se eu... Tá escutando. Entendi. É como se a gente representasse, pessoal, esses lados dessa maneira aqui, ó. Isso daqui é como se fosse a representação geométrica desse item A. Repara só em algumas semelhanças que existem aqui, ó. O que é esse x mais 5 ao quadrado? É como se eu tivesse um quadrado de lado x mais 5. É como se eu tivesse que somar essas duas expressões para ter esse lado, né? E se eu somasse aqui também, ó, eu teria o mesmo lado. E aí, quando eu elevo ao quadrado, repare só nos resultados que eu vou colocar aqui dentro, ó. X vezes x, qual que é a área desse quadrado? É x ao quadrado.
5 vezes essa altura aqui, ó, que é x, é 5x. Aqui também, ó, 5 vezes essa dimensão aqui, que é x, vou fazer um pouquinho melhor, também vai dar 5x. E aqui, ó, se aqui é 5 e aqui é 5, esse lado e esse mede 5 e 5. 5 vezes 5 dá 25. Se separarem alguma semelhança dos resultados que eu coloquei aqui dentro dessa figura, com o resultado que seria esse x mais 5 ao quadrado, alguém percebeu alguma semelhança dos resultados, né, dos valores? Eu vou apagar aqui as informações desnecessárias, só para que vocês consigam tentar enxergar um pouquinho melhor. Isso. A chácara da vovó lá, que ela fazia parte dos porcos e tudo mais. Olha só que interessante. Eu consegui representar geometricamente o que são exatamente as respostas de x mais 5 ao quadrado. Repare que quando eu tenho x mais 5 e elevo isso ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que x mais 5, não é mesmo? Vezes x mais 5. E se eu resolvo isso daqui, ele resulta nisso, ó, x ao quadrado mais 5x mais 5x mais 25. Se eu for conseguir resolver isso daqui pela propriedade distributiva. E vocês separaram que esses valores aqui, né, ó, eles estão todos presentes naquele item ali da frente, né, que seria a nossa representação algébrica. Então, você tem aqui, por exemplo, ó, o x ao quadrado, é um quadrado de lado x. É assim que a gente representa. Então, eu desenho aqui um quadrado de lado x. Faltou 1 minuto. Estou terminando aqui, aí a gente volta. O que é 5x geometricamente? 5x, se a gente fosse representar em área, né, é uma área de lado 5, né, por x. E aí, como eu tenho dois 5x, é como se eu tivesse dois retângulos desses. É como se eu tivesse esse retângulo aqui, ó, que é 5x, e esse daqui também, que é 5x. E o último.